Aleluia. Deus é bom e em todo tempo. Aleluia. Você está alegre nessa noite? Glória a Deus. É uma noite em que Deus, Ele preparou para nós. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Eu sei que nós nos preparamos para o culto de domingo. Nós nos levantamos com uma expectativa, né? De virmos para a igreja no domingo para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E eu estava meditando na palavra de Deus e eu falei: Senhor, nós às vezes tantas coisas, queremos tantas coisas e não sabemos como pedir. É bem verdade que a Bíblia diz que muitos pede e não recebe, porque pedes mal. Pede para o seu próprio deleite. Mas a Bíblia nos ensina, nos dá exemplos de como devemos pedir e ser alcançado, como clamar e ser ouvido. A Bíblia, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é que nos guia. A palavra de Deus é que nos direciona. A palavra de Deus é que nos muda. A palavra de Deus é que nos dá uma nova direção. A palavra de Deus é o nosso baluarte. A palavra de Deus é onde nós nos refugiamos. A palavra de Deus é um porto seguro em que podemos firmar os nossos passos e ter a convicção que não estamos sozinhos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os intentos do coração humano. De Deus nos foi dada para que a nossa vida fluísse de acordo com aquilo que Deus planejou para nossas vidas. A palavra de Deus, ela está entre nós para estabelecer o reino de Deus e fazer com que aqueles que participam da graça, do grande plano de redenção, viva o evangelho que é ministrado após dia, e se não dizer, todos os dias. A palavra de Deus me mudou. A palavra de Deus me fez ver quem eu sou. A palavra de Deus te mudou. A palavra de Deus fez você ver quem você é. A palavra de Deus está entre nós para mostrar para nós quem realmente somos. A palavra de Deus, ela está em nossos lares para mostrar a segurança, o cuidado e o amor e o favor de Deus. A palavra de Deus tem sido ministrada, porque o intuito de Deus é os remanescentes para que a sua palavra alcance um número e maior de pessoas. A palavra de Deus está em nossos lábios para mostrar para nós que nós realmente somos templo do Espírito Santo e somos guiados por esse Espírito para anunciar as boas novas de salvação. A palavra de Deus, ela está dentro de nós, sinalizando que nós somos filhos, mostrando para nós que nós podemos andar não por vista, mas sim andar por aquilo que nós cremos. A palavra de Deus nos mostra que a realidade de Deus não é a nossa realidade. A palavra de Deus mostra que nós podemos orar acerca de qualquer coisa, concordando em linha com a sua palavra, e isso é ligado no céu. A palavra de Deus está entre nós. E por isso Jesus, ele abriu mão da sua glória, foi para reinar em nós, para reinar em nós. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Pai, te rendemos graça nessa noite, porque sabemos que a tua palavra está entre nós e o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e nós queremos fluir, nós queremos fluir, queremos fluir. A alegria é que nós podemos fluir e fluir. Abre mão da
se esvaziou. E a si mesmo se humilhou, e a si mesmo se humilhou. E como um filho obedeceu, e como um filho obedeceu, até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso. Você pode levantar as suas mãos e se render ao Senhor. O exaltou e lhe deu um nome, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É a terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Declare que Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, e semelhante ao homem se esvaziou. Da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é e sempre será o Senhor de toda a terra, o Senhor da plenitude. O nome dEle, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da Pai de eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eternidade e príncipe. Seu nome é subindo aos céus. Jesus disse que olhando, ou melhor, o anjo de Deus apareceu e disse para aqueles que estavam olhando: não fiquem preocupados, este mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma ele voltará. Imaginando Jesus entrando nos céus, ele entrando nos céus, e os seres celestiais reverenciando a majestade que venceu, que foi morto, que ressuscitou, adentrando os céus com o ministério que havia sido cumprido na terra, estabeleceu aliança entre homens, entre os homens. Céu e terra se uniram. Céu e terra se uniram através de Jesus. E Jesus recebe o nome acima de todo nome. Ele recebeu um nome excelente, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. A chuva de Deus está sobre nós. Em tempos de sequidão, a Bíblia diz que o salmista ele diz, Salmo 121, os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem. Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele manda a sua chuva em tempo de sequidão, em tempo de escassez. Ele manda a sua chuva, e nós podemos olhar para o céu e agradecer: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelos benefícios, pelas bênçãos. E somos livres e podemos olhar para o céu. Quantos aqui podem olhar para o céu? Quantos aqui sabem que olhando para o céu é você reconhecer que lá existe um Deus cuidador, existe um Deus que supre, existe um Deus que socorre. Poder que já
Você pode? Glória a Deus. Pra viver as tuas promessas de andar de novo Em teu glorioso poder. glorioso poder. Eu tenho sede. Quero mais. Oh, eu tenho sede.
de Deus, o poder de Deus está entre nós. Ei, vocês não me entenderam? O poder de Deus está entre nós. O poder de Deus está entre nós. Sua igreja, manda tua nuvem. Manda tua nuvem e traz. Que isso seja profético nas nossas vidas hoje. Os desertos vão florescer. Um jardim de milagres. Para que a tua colheita eu possa viver. Manda a tua nuvem, Deus. Manda a tua nuvem e traz chuva que cura, que faz renascer. Faz meu deserto um jardim. Para que a tua colheita eu possa consagramos, Senhor, diante de Ti. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Todo louvor é dado a Ti. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvor transborda o meu corpo. A minha vida eu entrego a Ti, a minha vida eu entrego. Pra Te exaltar com todo eu Te louvarei, conforme a Sua justiça. Louvores, Tu és altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus. Cantarei e contarei as Tuas obras, Deus, pois por Suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei e celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
de todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. E o poder, a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra a ti, a honra, a glória, a força e o poder ao
os homens agora, a honra. Vamos fazer o coral, todos juntos, a honra. A honra, a glória. Isso é maravilhoso. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, se a tempestade se pôr, se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se na tempestade, a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
nesse lugar. A presença de Deus traz renovo sobre nossas vidas. Traz à tona. E me faz andar. Diga pra ele, diga pra ele, diga pra ele. Tu és o Deus da minha. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. E em todo tempo. Glória a Deus. Ainda tem voz ainda um pouquinho. E eu creio que o melhor de Deus Ele não está por vir. Eu creio que o melhor de Deus não está por vir. Vou falar de novo, quero ver se vocês vão pegar. Eu sei que o melhor de Deus não está por vir. Meia dúzia. Eu sei que o melhor de Deus não está por vir. Tem alguns que estão crendo e tem outros que não. Ou não entenderam. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já está aqui, irmãos. Já está acontecendo. Você pode ver que todos os dias, ou melhor, todas as noites que nos reunimos aqui, sempre tem uma palavra, não tem? Sempre tem algo vindo de Deus, do coração de Deus para nossos corações. Então o melhor de Deus está sempre em nosso meio. Se a palavra de Deus se adequasse somente a esse templo, somente a esta casa, acho que o efeito seria pequeno. Mas a palavra de Deus, ela vai em nós, para os nossos lares. E às vezes estamos nos nossos afazeres, às vezes estamos em dúvida acerca de alguma coisa, uma decisão para tomar. A palavra de Deus vem e traz uma resposta. Não é assim? Entendemos quem somos, entendemos o que temos, e a palavra de Deus, ela está sempre falando aos nossos corações. A palavra de Deus, ela tem nos encorajado de uma forma tão gloriosa, irmãos, que em meio às lutas, às dificuldades, às coisas que se levantam, sabe, a gente vê que a gente se importa às vezes com tanta coisa pequena à nossa volta, e tem tanta gente sofrendo muito aí fora. Tem muita gente à nossa volta que está passando por tanta coisa, e às vezes vivemos um egocentrismo, olhamos somente para nós, né? Achamos que é só a nossa vida que está naquele embaraço todo, mas não, tem muita gente à nossa volta, tem muita gente aí passando muitas coisas. Mas o importante disso tudo é que Deus é aquele Deus que nos conhece bem de perto, é aquele Deus que vai aonde os nossos olhos não podem ir.
O nosso Deus, Ele enxerga onde nós não enxergamos. O nosso Deus, Ele vê muito além, até mesmo das nossas próprias expectativas. O nosso Deus, Ele está sempre nos mostrando que o senhorio dEle está sempre reinando sobre nós. O nosso Deus, Ele tem mostrado para nós que, eu sei que todos os dias são dias, às vezes até ruim. Tem dia que a noite não é estrelada. Tem dia que o dia não tem um sol e o céu azul. Eu sei disso. Nós sabemos disso. Mas todos os dias Deus tem cuidado de nós de uma forma diferente, de uma forma cuidadosa. Tem dia que o meu dia é aquele dia alegre e o seu é triste. Tem dias que você não deu um sorriso e eu estou rindo o dia todo. Tem dia que as dificuldades chegam na minha vida e na sua vida não. Tem dias que os apuros chegam na sua vida e na minha vida eu estou por cima. É assim. A nossa vida cristã, ela é regada de altos e baixos. A nossa vida cristã, ela é uma vida de aperfeiçoamento, de entendimento, de crescimento. E cada dia tem uma novidade de Deus para nos erguer, para nos levantar, para nos motivar, para nos trazer mais para próximo dEle. Todos os dias, existe algo de Deus para a nossa vida. Todos os dias, mesmo o dia sendo tenebroso, mesmo o dia sendo difícil, mesmo as noites não sendo estreladas, mesmo os dias não sendo de sol, Deus sempre cuida de nós. Deus sempre cuida de você. Porque achamos que por dificuldades às vezes que passamos, que Deus Ele não está nos vendo, não nos enxergando. Irmãos, isso é mero engano. Porque a Bíblia diz que tudo é nu e patente diante dos olhos dEle. E tudo passa por Ele. Tem que passar por Ele. Tudo passa por Ele. Nós estamos aqui hoje, louvamos ao Senhor, cantamos alguns cânticos aqui, que cantávamos outrora, e são cânticos que nos mostram a grandeza de Deus, o senhorio de Deus. E um dos louvores que cantamos hoje aqui, eu estava meditando em casa hoje pela manhã, eu estava meditando em casa na palavra de Deus, olhando as escrituras, e esse louvor que cantamos, que Ele me faz andar sobre as águas, eu comecei a corrigir Ele em algumas coisas na minha vida. Nós cantamos isso, é lindo, Ele nos faz andar sobre as águas. As águas hoje representam o quê? Algumas dificuldades que atravessamos, algumas coisas que temos medo, e Ele nos encoraja para andar sobre essas coisas. Ele nos encoraja a andar diante de decisões que às vezes achamos que não vai dar certo, e algumas coisas que vamos fazer, que temos no nosso coração para fazer, e achamos que vai dar errado, e temos aquela dúvida toda, e o Senhor nos traz segurança e nos faz andar, até mesmo quando nós estamos crendo até contra a esperança, como Abraão. Ele nos faz andar, e às vezes pensamos até que, como diz aí fora, né, será um tiro no vazio, ou um tiro no próprio pé, não é assim que dizem? Aí arriscamos alguma coisa para que a nossa vida mude, e não sabemos como vamos entrar. Entendemos que temos um Deus que vai nos ajudar, e de repente, Senhor, mas isso vai ser bom, Senhor, isso vai ser muito bom, Senhor, esse investimento vai ser muito bom, Senhor, isso que eu vou fazer vai ser muito bom, Senhor, isso que eu estou prestes a fazer, Senhor, mas eu preciso sentar um pouquinho, Senhor, existe uma dúvida aqui no meu coração. Mas a palavra de Deus sempre nos sinaliza, irmãos, como devemos tomar algumas atitudes, e tem atitudes que estão diante de nós, que são coisas sérias, que nos trazem medo. Tem algumas decisões que nos trazem medo, porque nós sabemos como entrar, mas não sabemos qual vai ser o resultado daquilo.
Sabemos que nós podemos até mesmo entrar com a cara e com a coragem, ou entender até mesmo que tem pessoas que já até fizeram as mesmas coisas que queremos fazer. Isso só estou falando numa vida natural, numa vida secular. E temos medo às vezes de fazer algumas coisas. E Deus fala, vai. E é como andar sobre as águas. Nós entendemos que a Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas. Mas a Bíblia também mostra que Pedro andou também sobre as águas. Eu entendo que andar sobre as águas é você viver na íntegra aquilo que Deus tem para a sua vida, confiando que Ele é galardoador daquele que o busca. Porque a palavra de Deus está sempre diante de nós, por isso que eu disse aqui na introdução, em que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já está entre nós. Usamos esses chavões, o melhor de Deus ainda está por vir, é lindo, é maravilhoso. Mas para quem às vezes não está entendendo, parece que está por vir aonde? Está lá na região ainda do Nordeste, ou talvez numa distância de um outro país. Mas para nós que conhecemos a palavra, irmãos, isso está muito perto. Ou melhor, isso está sempre diante de nós. As realizações, ela acontece de acordo com aquilo que andamos sobre as águas. Entendam, que andamos sobre as águas. Mas para Deus, aquilo já aconteceu. Deus já fez aquilo em nosso favor. Nós precisamos entender que Ele é que nos ajuda, que Ele é que realiza, que Ele é quem faz. Eu estava meditando a respeito disso, andar sobre as águas, e eu falei assim, Senhor, o Senhor me faz andar sobre as águas, mas se eu leio a Tua palavra, eu vejo que Pedro andou sobre as águas diante da Tua palavra, da palavra de Jesus. Pedro andou mediante a palavra, mas Pedro andou, não é verdade? E eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, na verdade a decisão de andar sobre as águas é minha, a decisão de andar sobre as águas é sua. Amém? Os irmãos estão muito quietos, estão pensando? Ó, uma coisa para nós entenderem e você pensar. Sabe por que as decisões são nossas? Nós não podemos atribuir a Deus aquilo que podemos fazer, porque Deus já nos capacitou para fazer essas coisas. E Deus confia que vamos fazer aquilo confiando nele. Entenda uma coisa. Quando Jesus falou que o Espírito Santo seria dado, seria um outro consolador, e ele nos ajudaria. Ok? Nos ajudaria. Ele não faria todo o trabalho. Deixar pensar. A Bíblia não fala que ele faria tudo, porque seria fácil. Se fosse o Espírito Santo fazer tudo, não necessitava de eu estar aqui, de você estar aqui. Para ele seria até mais fácil. Mas sabe por quê que ele confiou isso a nós? Que Jesus confiou isso a nós? Porque Deus confiou em Jesus. E Jesus veio e ele fez discípulos. E os discípulos semearam a palavra. Essa palavra se enraizou. Essa palavra cresceu e foi por todas as nações e chegou até aqui a comunidade. Eu sei que talvez você tenha aceitado a Cristo em outro lugar. Talvez você conheceu a Jesus em outra denominação. Mas chegou lá. Chegou na vida daquele que fundou aquela obra. Chegou na vida daquele que evangelizou na rua. Chegou na vida daquele que pegou um folheto e foi de porta em porta, de bar em bar, levando a palavra. Chegou até eles. Você entende? Que Jesus, ele realizou o seu ministério, mas ele deixou com que aqueles que acreditassem na palavra, realizassem também e cumprissem o seu ministério. Então o Espírito Santo, ele nos direciona para nós tomarmos decisão, sim. E às vezes nós queremos matar tanto, nós falamos tanto de matar o nosso eu. O nosso eu interior, o eu tem que morrer. E nós não entendemos a respeito desse eu como a Bíblia cita.
Nós entendemos que às vezes nós falamos tanto de matar eu, de matar o eu, de matar o eu, que se humilha eu, e nós não entendemos isso. E Deus não está preocupado que você vai matar ou o que você vai fazer com o seu eu. Ele só quer que o seu eu seja obediente a Ele. Ele só quer que você seja obediente a Ele para você entender que na verdade, irmãos, por causa dessas frases e dessas colocações que precisamos matar, nunca nos aprontamos para viver aquilo que Deus tem colocado dentro de nós para fazer as pessoas viverem. Amém? Amém, vamos pregar, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje. No livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Tem uma realidade aqui muito boa, em que vemos como o poder de Deus, ele é tremendo. Versículo 16. Atos 16, 16. É conhecida essa passagem, irmãos, mas tem algo aqui muito importante para nós. Todos acharam? Diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem possuída de um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, com adivinhações. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se em espírito, voltou-se e disse-lhe ao espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram ao mercado, até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disse-lhes: esses homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade, e ensinam costumes que não nos é lícito. Não nos é lícito receber, nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhe muitos açoites, os lançaram na prisão. E ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão anterior, e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e estavam louvando a Deus, e os outros prisioneiros escutavam. Amém. Amém? Essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem muito conhecida, mas ela nos chama a atenção acerca de algumas verdades aqui escritas, que Paulo e Silas, eles anunciando a palavra, e a Bíblia diz que uma jovem veio ao encontro deles, e gritava, e ela estava possuída, e gritava dizendo: esses são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação.
E a Bíblia cita que isso foi por muitos dias. Aquela perturbação toda era por muitos dias. Se nós formos olhar na íntegra da palavra aqui, a palavra de Deus mostra aqui uma verdade. Eles realmente estavam anunciando o evangelho da salvação. Eles estavam anunciando as boas novas. Mas aquele espírito estava ali para atormentá-los, mesmo dizendo a verdade. Porque o intuito do adversário é nos atormentar. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, é uma coisa, que nós podemos anunciar a palavra de Deus, nós podemos ministrar a palavra de Deus, nós podemos até ter uma boa prédica, nós podemos até ter uma boa fala, um bom português, mas existe um cuidado por trás disso, existe um cuidado por trás disso, não digo só para nós que somos ministros, mas para você também que ministra a palavra em algum lugar, ou para você que fala de Jesus para alguém, temos que ter um cuidado disso. Paulo aqui, ele teve um cuidado porque ele percebeu, porque nós sabemos, irmãos, se nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, mesmo que alguém se levante falando algumas coisas que possa ser até mesmo verdade, que nos traz desconforto, é como diz lá fora, desconfie. Mas só que na presença de Deus, nós não precisamos desconfiar, como Paulo aqui, ele mostrou uma comunhão com Deus. O próprio Espírito Santo testificou no espírito dele que aquele espírito maligno estava tentando atrapalhar. Ah, como? Falando a verdade. Entenda uma coisa, se eles dessem crédito e não entendessem que aquelas verdades poderiam lhe prejudicar, eles pecariam, errariam e saíam fora da direção. Sabe por quê? Porque aquelas verdades poderiam trazer um egocentrismo na vida deles. A soberba. Eles iam se encher. E se isso entrasse, não ia ter o discernimento que era um espírito maligno agindo na vida daquela jovem. Não haveria libertação na vida daquela jovem se a percepção não estivesse presente, se a atuação de Deus na vida deles não estivesse presente. Vocês conseguem entender isso? Irmãos, eu comecei a meditar e eu falei assim: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Em uma trajetória falando da verdade, se surge o inimigo falando verdade também. Mas quem quer Satanás pregando o evangelho? Aconselhando e falando? Eu sei, irmãos, que quando as pessoas chegam para um de nós, ou para nós, falam assim: nossa, eu gostei daquilo que você falou, daquele conselho, daquele versículo que você leu na minha casa. Isso é bom ouvir? É. Mas quem quer ouvir diabo falando isso? Tinha alguma coisa errada. Entenda bem, irmãos, esse nosso evangelho é poder de Deus realmente e salvação para todo o que crê. Eles ali ouviram aquele espírito por vários dias, batendo na mesma tecla. A intenção era tirar do foco, a intenção era errar o alvo, a intenção era tirar da presença, a intenção é fazer eles pecar. E eles, ali, cheios do Espírito Santo, sabe o que eu entendo, irmãos? Que esse evangelho, ele é um poder de Deus, mas na caminhada que você vive, que eu vivo, e nós caminhamos com Deus, nos achegamos mais a Deus, nós começamos a ficar mais sensíveis. Ei, começamos a ficar mais sensíveis, de acordo que você lê a palavra, de acordo que você mergulha, de acordo que você ouve, de acordo que você assimila, de acordo que você quer, de acordo que você tem vontade, você fica mais sensível. Ei, você fica mais sensível. Eu quero dizer, a palavra de Deus tem sido ministrada aqui para nós nos tornarmos mais sensíveis, perceber a ação do maligno e expulsar em nome de Jesus, perceber quando o diabo se levanta e mandar ele sair. Deus quer que nós estejamos apercebidos acerca dessas verdades. Por isso que eu disse que o melhor de Deus ainda está entre nós, ou já está entre nós. Poderiam até dizer assim: não é verdade. Rapaz, falou certinho.
E essa menina vem todo dia. Ah, não, deve ser uma bênção também. Já ouviu isso de alguém? Talvez tenha até ouvido. Mas só que quem estava falando através dela não vinha da parte de Deus. Eita. E eram coisas que eles estavam fazendo, coisas que eles estavam anunciando realmente. Mas espera aí, não podia relevar um pouquinho? Era uma jovem, talvez sem entendimento, mas só que o intuito de quem estava nela tinha muito entendimento, sabia o que queria. Sabe o que eu gosto no Evangelho? É que o nosso adversário, ele se levanta com o intuito de nos destruir. Sempre. Sempre. Só que o Evangelho, ele nos faz andar na frente. Ei, você não entendeu? O Evangelho nos faz andar na frente, acerca do entendimento. É claro que nós precisamos estar abertos para que essas verdades se tornem uma realidade na nossa vida. O Evangelho que tem sido pregado, que tem sido anunciado, essa palavra que Deus tem colocado em nossos corações, irmãos, é para nos mudar realmente. É para chacoalhar a nossa vida. E a Bíblia aqui diz que a ação dele chacoalhou a cidade, chacoalhou aquele povo que estava ali. Porque quando eles ouviram isso, eu imagino Paulo e Silas se levantando e falando assim: rapaz, você está percebendo o que eu estou percebendo aqui nessa intensidade? É Deus? Aí imagino Silas falando assim: ó, rapaz, o negócio ali, as palavras são até bonitas. É tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir nessa cidade aqui. E o pessoal está assimilando. Até essa menina está todo dia aqui. Que coisa linda. Ela falando que nós estamos anunciando o Evangelho. Não. Você percebeu o que eu percebi? Percebi. É Deus? O que a gente vai fazer? Sem conversa, mete o pé. Sabe o que eu aprendo? É que não deu chance para falar mais nada. Foi pá, pum. Diga aí, irmão, pá, pum. De máscara é difícil, né? Então, foi pá, pum. Em nome de Jesus, sai dela agora. O demônio, ó. Cadê que ele continuou falando? Sabe por quê? Porque existia duas verdades. Mas uma verdade prevaleceu, porque a verdade que estava sendo usada era para prejudicar. A verdade que Paulo e Silas estavam anunciando é para edificar. E sabe o que aconteceu? Mexeu com a cidade. Os donos daquela menina falaram assim: rapaz, o camarada chegou e arrancou aquilo que era de melhor. Agora entenda uma coisa: eles estavam acostumados a viver naquela vida, ouviram um espírito maligno trazer adivinhações, porque havia muito lucro. A fonte de lucro secou por causa da verdade. Aí imagina, pega esses camaradas aí, estão aqui ensinando coisas que não convém, que não é lícito ensinar. Pega esses dois aí, prende eles, desce o sarrafo neles, arrancaram a roupa dele, desce o sarrafo e tome. Bateram. Não ficou só nisso não. Pega eles agora, olha, escute bem, leve eles até lá, no cárcere interior, amarra o pezinho dele lá, o mocotó dele no tronco e deixa lá. Fique de olho nele, viu? Agora imagine Paulo e Silas chegando naquele lugar e vários presos também vendo, presos ali que já estavam ali porque tinha feito alguns delitos, e
e ver aqueles 2 homens chegar todo arrebentados, e deve ter me imaginando assim, caramba, esses caras aqui devem fizeram uma coisa feia, porque arrebentaram com eles, hein? E deixaram eles presos ali, a gente não está nem preso aqui. E eles lá no toco, lá amarrado, com aquela roupagem colando nas feridas. E Paulo olhou para Silas, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui um pouquinho, esperando a nossa dor passar, né? Daqui a pouco a gente vai sair. Ou eles poderiam questionar, pregamos o evangelho, anunciamos a salvação, anunciamos as coisas boas, expulsamos o demônio, fizemos uma coisa boa, libertamos a menina, né? Mas o resultado, a paga desse negócio, de uma coisa boa, foi os açoites. Existem muitas coisas, irmãos, que acontecem, às vezes é assim. Às vezes fazemos o bem para as pessoas e recebemos o mal das pessoas que não reconhecem o bem que estamos fazendo. Pessoas que acham que estamos falando demais. As pessoas que acham que quando você aconselha, você quer se meter na vida. As pessoas que ouvem você falar assim, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Quando você está sendo às vezes direcionado por Deus para que aquela vida não se perca, as pessoas não dão ouvidos. Às vezes você aconselha um amigo seu no seu trabalho, rapaz, vamos aí, vamos trabalhar, vamos dar duro aí, porque tem coisa boa vindo por aí. Não, quero fazer de qualquer jeito. Aí ele é mandado embora e fala assim, caramba, eu podia ter te ouvido, não me ouviu, sofreu a pena. Não é assim? Às vezes você quer fazer o bem para alguém, e você faz o bem para alguém, e as pessoas entendem mal. Ou só foi comigo? Mas é assim. Eu entendo, irmãos, que Deus ele nos faz consertar veredas em nossas vidas. Sei que eu já errei muito e continuo errando, irmãos, porque eu não sou um super-homem. Quando terminar o culto aqui, eu não vou sair aí para o alto e avante. Eu sei que as verdades que nós ouvimos, nós assimilamos e aplicamos na nossa vida também, porque a palavra de Deus ela não corta somente para ir. Antes de cortar para ir, ela cortou em mim hoje pela manhã. Eu preciso viver isso, eu preciso entender isso. Mas eu entendo aqui que, como Deus proporcionou o livramento para eles aqui, Deus tem proporcionado o livramento para mim e para você. E eles estavam lá, eles podiam murmurar porque haviam sido injustiçados, porque na lei deles eles estavam contra, mas na lei de Deus eles estavam a favor. Agora entenda, por volta da meia-noite, diz a palavra. Irmãos, esse volta da meia-noite aqui, eu fiquei meditando nisso. E eu comecei a olhar a Bíblia. E falei assim, Senhor, por volta da meia-noite, eu queria entender e falei assim, Senhor, eu procuro um versículo para falar alguma coisa a respeito disso. E Deus me fez eu lembrar de uma irmã. E eu estava na casa dessa irmã, e estávamos ali, conversando acerca de algumas coisas, e falando até mesmo do reino, e de repente chegou uma outra irmã, e começaram a conversar a respeito de algumas coisas, e algumas coisas que eu já havia orado, há uns dias atrás, falando, Senhor, eu quero que as coisas comecem a mudar entre nós. E foi feita uma lista de horários. E eu orando a Deus hoje, eu comecei a visualizar aquela lista. E eu fiquei olhando, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E eu comecei a olhar alguns horários que havia sido estabelecido para uma oração. E Deus, ele encheu meu coração de alegria, irmãos, porque a gente vê como Deus, ele começa a nos despertar para algumas coisas. E eu comecei a olhar e falar assim, Senhor, existe aqui vários horários
Mas eu olhando aqui pela sua palavra, existia um horário estipulado, que já estava no seu coração, em que houve um mover sobrenatural. E eu comecei a olhar os horários que tinham, e tinha alguns nomes, e tem alguns nomes, de algumas pessoas, que estão enganjadas nessa oração. E eu comecei a perguntar, Senhor, o porquê de eu estar visualizando isso? E Deus começou a ministrar no meu coração e falou assim: esses horários é semelhante àquele horário da meia-noite. E eu perguntei assim, Senhor, por quê? E ele falou assim: o que aconteceu antes na vida de Paulo e Silas? Houve injúria, houve calúnia, houve açoites, houve a perseguição, houve a prisão. Mas você olhou o que aconteceu depois da meia-noite. Eu falei assim, Senhor, eu quero entender. E ele me falou assim: existem nomes aqui que estão nessa lista, nomes aqui que estão nessa lista, que estão nesses horários, que estão vivendo coisas semelhantes a essas, mas estão dispostos a orar e trazer mudanças para a vida de pessoas. E aquilo alegrou meu coração, e eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. E eu comecei a entender, irmãos, que o porquê da meia-noite na vida deles, existia um horário, eles não tinham marcado aquele horário, entenda, eles não tinham marcado aquele horário, porque até antes daquele horário, a vida deles estava numa direção, eles estavam fazendo outras coisas, estavam sofrendo outras coisas, mas existia um horário que Deus ia responder a oração deles. Eu quero dizer para você, olha, eu quero dizer principalmente aqui, eu sei que muitos aqui não estão nesta lista, mas eu vou entregar algo aqui para os que estão naquela lista. Entenda, o que tem acontecido antes da sua oração é para testar a sua fé e a sua perseverança. Só que eu quero dizer para você, tem pessoas naquela lista que vão viver um temor como houve naquele cárcere, e vão ver o resultado após a oração. Esta oração, ela tem um propósito, ela está designada a um propósito. Eu quero dizer uma coisa, Jesus, quando falou para Marta, se credes verás a glória de Deus, e se nós cremos no que Deus colocou em nossos corações, nós vamos ver a glória de Deus. Se você quiser entrar no propósito de oração, procure a Poliana. Amém? Amém, irmãos? E Paulo e Silas estavam lá. Por volta da meia-noite, aquele foi o horário determinado, e eles começaram a orar e cantar. A palavra de Deus diz que os alicerces daquele lugar. Aí eu pego aqui uma palavra. Deus, quando Ele quer mexer, Ele mexe na estrutura. A oração, ela mexe na estrutura. Quando estamos construindo alguma coisa, a primeira coisa que vem em mente, não é, Gilberto? É a estrutura. Passa a estrutura. Se tem um projeto de algo grande, a estrutura tem que ser sólida. Então a nossa mente está sempre na estrutura. Agora eu quero que você entenda, a oração, o louvor daquela noite, mexeu com a estrutura daquele lugar.
algo que os homens achavam que era firmes, que era fortificado, que ninguém entrava, que ninguém fazia nada, que estava ali, já era. Eu quero dizer que a oração, ela mexe com as estruturas. E as estruturas começaram a se mover, e começou a haver um tremor de terra. E sabe o que eu entendo? É que a Bíblia diz que quando houve aquele tremor de terra, as cadeias começaram a se abrir, se quebrarem. O carcereiro, ele percebeu o tremor de terra. Sabe o que eu entendo? É que a oração deles no cárcere abalou até a casa do carcereiro. Sabe o que eu entendo? Aí eu pego a palavra de Deus e entendo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Quando acontece o tremor, os seus olhos físicos não vê, mas Deus está vendo. Quando a oração é feita, ela começa a abalar as estruturas de algumas situações que precisam de ser abaladas. E ele, o carcereiro, percebeu, voltou, acendeu lá a tocha, achou que todos tinham fugido, pegou a espada e ia se ferir. Ei, não faça tal coisa, estamos aqui. E ele vai e diz, eu imagino, irmãos, essa palavra a Bíblia já cita logo de cara que ele disse isso. Mas eu acho que antes de dizer o desespero que estava na casa desse homem. Imagina. A mulher dele corre lá porque o negócio está feio. Está tremendo tudo, corre lá, corre lá. Você é responsável por isso, corre lá, senão já viu. Ele chegando naquele lugar, um escuro. Ele acende a luz, já com o intuito. Ele já foi para lá com o pensamento, vão cobrar de mim, porque todo mundo foi embora. Meteu o pé, lógico. Quando tem uma rebelião aí que o pessoal quer fugir, né? Cada um sai para o lado. Eu acho que esse era o pensamento do carcereiro. Mas sabe o que aconteceu? Paulo sabia que aquele mover da meia-noite, irmãos, estava no propósito e plano de Deus para a vida deles. Da mesma forma que cada horário seu, Deus tem uma surpresa para você. Não se mate. Não se fira. Não. Estamos aqui. Não faça isso. Estamos aqui. Aí ele fala, o que tenho que fazer para ser salvo? Entenda uma coisa, quando eu estou prendendo, levando ele para ser preso, o carcereiro, não eu, o carcereiro nem imaginava que naquela mesma noite em que ele, no decorrer daquelas horas antes da meia-noite, que ele havia arrebentado eles, ele ia se render. Ele que ia ser o prisioneiro de Cristo. Você entende isso? O prisioneiro designado não era Paulo e Silas. O propósito de Deus era trazer o carcereiro e a família dele. E ele chega e fala, o que tem que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Você e tua casa será salvo. E a Bíblia mostra que eles tiveram a oportunidade de pregar na casa do carcereiro. E toda a família do carcereiro se renderam aos pés do Senhor. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que Deus, Ele faz isso com a gente. Ele cria situações para alcançar outras vidas. A sensibilidade de Paulo começou quando ele expulsou aquele demônio daquela menina. A percepção. Ele percebeu tanto que ele poderia até mesmo questionar a respeito daquilo que estava apanhando. Não, ele se deixou levar. Eu creio e entendo que não só chegou informações ao coração dele que aquele espírito maligno estava atormentando,
Não, mas as informações que chegou também, vocês vão expulsar, vão sofrer o dano, mas fiquem calados. Na hora certa vocês cantem, na hora certa vocês orem. Falar na hora certa. Entendimento dos acontecimentos. Às vezes falamos em hora errada. Antecipamos um sofrimento se podemos esperar pela bênção. Deixamos as coisas fluir no nosso mero prazer, na nossa mera vontade, no nosso mero entendimento, sem saber o que vem depois. O Espírito Santo, ele faz assim. Ele nos ajuda a entender o propósito de Deus em nossas vidas. Cada um que está aqui, que tem ouvido essa palavra, tem a responsabilidade de assimilar e de entender isso que está sendo ministrado. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para você que está me ouvindo aí. Essa palavra é ela que nos muda. Essa palavra, nós entendemos aqui que quando nós olhamos para ela e vemos o que ela produziu, o que foi deixado, a essência do que ela deixou para nós, como exemplo de orar, mesmo em meio às tempestades. Irmãos, essa palavra quer que vivamos na íntegra aquilo que Deus realmente tem para a nossa vida, em todos os âmbitos, em todas as áreas. Você pode trazer a palavra para todas as áreas. Deus não quer que você divida, porque como se isso aqui fosse uma coisa, ali fosse outra coisa. Não, eu quero dizer que você pode trazer isso para a sua vida, porque a Bíblia ensina você a ser um bom administrador. A Bíblia ensina você a fazer bons investimentos. A Bíblia te ensina você a ter uma vida íntegra com Ele. A Bíblia ensina você a ter conhecimento de que você pode prosperar, que Deus te capacita para você adquirir riqueza. A Bíblia ensina como você deve tratar as pessoas. A Bíblia te ensina como você deve amar as pessoas. A Bíblia te ensina como você deve conduzir a sua família. A Bíblia te ensina como você deve conduzir a sua vida. A Bíblia é a nossa bússola. Então ela não pode se apartar. Tanto foi que Deus falou para Josué que não aparte da sua boca o livro desta lei. Se você fizer de acordo com essa lei, eu serei contigo, e tudo que você fizer será bem sucedido. Bem sucedido. Essa palavra aqui traz luz ao nosso entendimento. Essa palavra aqui, ela nos faz prosperar. Essa palavra aqui é que nós devemos viver a cada dia. Viver essa palavra, irmãos, é uma decisão. Viver esse poder é uma decisão. Viver o que aqui está escrito é uma decisão. Pegar esses exemplos aqui e trazer para a nossa vida. A nossa confissão, irmãos, tem que ser positiva acerca de quem somos, o que temos e o que podemos. Porque quando falamos de confissão, as pessoas só pensam em confessar o pecado. Você já fez a confissão? Não, não falei. Acha que é só pecado? Não, é você confessar diante desse sistema aí que você realmente é de Cristo e com você as coisas acontecem realmente. Eu sei que está tudo um caos, mas nós confiamos em Deus. Estamos sujeitos a muitas coisas, teremos aflições no mundo, mas Jesus falou que devemos ter um ânimo dobrado, bom ânimo, para passar por todas essas coisas. Se o ânimo de Paulo e Silas acabasse na hora que eles apanhassem, acabou, ninguém ia ser salvo, e a garota não ia ser liberta, mas eles perseveraram por causa de uma percepção. Existe alguma coisa acontecendo, eu vou continuar, vamos ver onde vai dar. Deu em salvação. É por isso que a nossa vida, irmãos, nós não entendemos no começo a trajetória da nossa vida. E na trajetória da nossa vida, achamos que as coisas não vão acontecer, que vamos tropeçar, que vamos cair, que não vamos alcançar, que não vamos chegar. Irmão, isso é mentira, mero engano. Se eu entendo que essa palavra funciona, porque, irmão, sabe por que eu tenho que entender? Porque tudo isso aqui que já nos foi proporcionado, Deus já está vendo. No
nosso futuro Deus já esteve. Ele já escreveu. Agora nós temos que estar sensível para viver esses dias que estamos caminhando para o nosso futuro, para entender as decisões que tomamos, irmãos. Ela pode mudar a trajetória daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu entendo, irmãos, que essa palavra aqui, a palavra que Deus nos mostra aqui a respeito de Paulo e Silas nos mostra. Principal aqui, porque a gente lê, às vezes passa por cima batido. Eles perceberam que tinham que perseverar, mesmo sendo açoitados, caluniados, perseguidos. Geralmente, muitas pessoas desistem. Os açoites, a calúnia, param. Não vou. Tem pessoas que dizem, eu estava lendo hoje um livro, que o título dele diz assim: por que não vou mais à igreja? E eu comecei a ler e ver, por causa de coisas pequenas. Por causa de coisas pequenas. Eu entendo, irmãos, que nós temos algumas prioridades. Nós temos a nossa família. E a Bíblia diz que nós devemos cuidar da nossa família. Existem prioridades estabelecidas por Deus. A família. Sabia disso? Existem prioridades. Amamos a Deus, servimos a Deus. Mas a minha família, que Deus me deu, constituiu, é prioridade. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: aquele que não cuida da sua família, dos seus, não podem cuidar das coisas de Deus. Existe prioridade. Eu sei que existe um tempo que nós temos que ir jogar um futebol com o filho. Eu não sei jogar bola, meu filho sabe. Mas existe um tempo que você tem que pegar a sua família e sair e dar um passeio. Existe tempo que você precisa pegar a sua família e sair, fazer um lazer. Se aqui fosse o Rio de Janeiro, eu ia falar um piquenique lá na Quinta da Boa Vista. Mas pode fazer um piquenique no Bosque Maia. Está entendendo? A Bíblia nos proporciona muita coisa. Existem prioridades? Existe. E Deus respeita isso. A prioridade da palavra de Deus é que nós entendamos que esse poder está disponível sim, que esse poder já foi disponibilizado sim, que nós podemos viver isso na íntegra sim, mas como bons entendedores e saber dividir as coisas. Nós podemos colocar o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida, porque se nós não colocarmos, vamos ter dupla personalidade, e isso é perigoso. Jesus, ele era um bom ministro? Sim ou não? Ei, Jesus era um bom ministro? Está muito fraco. Jesus era um bom ministro? Vou pedir para vocês tirarem a máscara. Brincadeira. Jesus era um bom ministro? Jesus era um bom mestre? Jesus era um bom pastor? Jesus amava? Jesus acolhia? Jesus curava? Jesus tinha muitas coisas atribuídas a Ele. 100% homem. Tá? Jesus foi 100% homem. Todas as necessidades que nós sentimos hoje, Ele sentia. Tanto é que Ele se fez pecado por nós, para nele sermos feitos a justiça de Deus. E ser justiça não é vingança. Ser justiça é fazer a coisa certa. Jesus sabia dividir. E todas as instruções que Ele trouxe para a nossa vida, todas as instruções que Ele trouxe para a nossa vida, através da sua palavra, nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, sem ter medo, como diz o outro, sem ter medo de ser feliz.
Talvez você possa dizer, mas se eu colocar Jesus em tudo, Deus em tudo, as coisas vão correr tudo de vento em popa, não vou ter dificuldade. Tem um chavão aí que diz assim, com Cristo no barco tudo vai bem. Né? Mas sabia que com Cristo no barco o mar ainda é bravio? O mar ainda dá aquela saculejada assim. Não é, Gilberto? É. Com Cristo no barco as coisas ficam difíceis. Mas por quê? Porque o âmbito natural está propício a isso, gente. O seu âmbito natural está propício a isso. Altos e baixos. Mas o desejo de Deus é que perseveramos, não desanimamos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fome, a peste, a escuridão, o perigo, a espada. Nada. Nenhuma outra criatura. Eu ouvi o Robson falar isso aqui. Ele ministrou sobre isso aqui. Nada pode nos separar. O entendimento de Paulo e Silas era esse: nada pode nos separar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos continuar. Está doendo pra caramba, cara. Acho que você foi mais. Não, foi igual, cara. Está tudo ruim. Vamos parar? Não, vamos continuar. Quero dizer para você, irmão. Quero dizer para vocês que estão aqui. Está difícil, com Cristo é bom. É difícil? É, mas sem Ele é pior. Porque se eu fosse falar aqui, com Cristo as coisas vão ficar um mar de rosa, estaria saindo uma verdade, porque com Cristo as coisas ficam mais clarificadas. E você entende que no mundo tereis aflições. Não sou eu que estou dizendo, mas foi Jesus quem disse. Ele passou por aflições, ele passou por dificuldades. Às vezes, irmãos, somos submetidos a muitas coisas que nos entristecem. Aí falamos assim, mas eu estou com Jesus. Eu caminho com Jesus. Porque isso me sobreveio. Usamos as mesmas palavras de Jó. O que eu mais temia me sobreveio. Usamos esses argumentos. Mas eu quero dizer que Deus, Ele conhece a nossa trajetória e cada passo que damos. Todos os nossos planos e projetos estão diante de Deus. Irmãos, eu meditei a respeito de confissão. E eu confesso que eu fiquei um pouco assim, extasiado com as coisas que foram ministradas ao meu coração. Quero fazer uma pergunta aqui. E vamos nos colocar de pé. Parecia que está acabando. Vamos nos colocar de pé? Se coloca de pé. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. E é muito sério o que eu vou perguntar, viu? Eu gostaria que se manifestasse, que levantasse as mãos para eu poder ver. Tá? Por favor, por gentileza. Quem é crente aqui? Os crentes levantam as mãos, por favor. Todos os crentes levantem as mãos, por favor. Agora abaixem as mãos. Abaixem. Quem não é? Alguém aqui que não é, pode levantar as mãos? Só tem crente aqui? Amém. Uma outra pergunta. Como você conheceu Jesus?
Alguém te convidou, você passou por aqui, viu o culto aqui sendo realizado, resolveu entrar, resolveu ficar, gostou da palavra, gostou do louvor, Deus tem falado com você, aleluia, glória a Deus. Sabe o que às vezes me preocupa? É que a Bíblia diz a respeito de confissão. E quando às vezes ouvimos apelos, você quer levantar as suas mãos para aceitar Jesus? Eu sei que levantar as mãos é só para identificação, mas a Bíblia diz uma coisa aqui importante, eu quero que você grave isso. A Bíblia diz que com a boca você confessa, com o coração você crê para a salvação. Se você está aqui hoje, você começou a vir à igreja, somente vir à igreja, gostou de vir à igreja, faz parte daqui dessa igreja, mas se você ainda não fez essa confissão, eu digo para você que você precisa fazer essa confissão. Sabe por quê? Para que seja algo selado ao seu respeito. Você precisa de fazer essa confissão. Se você não fez essa confissão, mesmo você se considerando um crente, se você vem à igreja, gostou de vir à igreja, continua vindo à igreja, mas não fez essa confissão, eu quero dizer que algo precisa ser validado na sua vida. Deus hoje encheu meu coração pela manhã a respeito disso. Você que vem, você que está aqui, você que é crente, precisa validar essa aliança. Você precisa. Se você vem à igreja porque alguém te convidou, gostou, veio, continuou vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Mas eu quero dizer que você precisa de fazer essa confissão. É você confessar os seus pecados para mim? Não. É você reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você pode acreditar porque eu acredito, porque eu vi que realmente que não é assim que funciona. Tem que haver uma confissão, desculpa. Tem que haver uma confissão. Quem é o corajoso? Aonde está a corajosa? Você vem à igreja, você está na igreja, entenda, você é da Cordeiro, mas não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Você vem à igreja, estou indo à igreja. As pessoas até perguntam se você é crente, você diz que é, mas você não fez a confissão. Existem planos, propósitos e práticas. Os planos é que você entenda que Jesus é o Senhor da sua vida. E o propósito de Deus é que você viva isso na íntegra. E o propósito do seu coração é se manter firme. E qual é a prática? Ser fiel a Ele. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Você precisa fazer esta confissão. Talvez você diga assim: jamais irei lá na frente. Mas eu quero te dizer que a aliança precisa de ser validada. Não resolve somente vir à igreja. Entenda, estou sendo sincero.
você precisa de confessar a Cristo como Senhor da sua vida. Se a confissão não for feita, a aliança não é selada. É como um noivo e uma noiva. Se não haver uma confissão de que um vai viver para o outro e que um vai cuidar do outro, não é validado. O ministro não pode dizer, vos declaro marido e mulher. Ele não pode dizer. Se não haver uma transparência, ele não pode realizar a cerimônia. Ele não pode concretizar a cerimônia. Eu quero te dizer que a sua comunhão, a sua aliança com Cristo não pode ser realizada se não houver uma confissão. Tem que haver uma confissão. Tem. Não é vergonha. É decisão. Não é vergonha. É decisão. Vir à igreja, você pode vir. Cantar os louvores, você pode vir. Você pode até se sentir mesmo, sou crente agora. Tem que fazer a confissão. A palavra de Deus ela é colocada diante de nós para nos confrontar. E eu quero viver tudo aquilo que a Bíblia tem para mim, pastora. E nós podemos viver isso. Se confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para a salvação. Para entendermos. Para viver. Para andar. Para compreender. Você vai ver como é que as coisas mudam em uma confissão. Tem alguém? Tem alguém? Todos que estão aqui fizeram a confissão? Todos. Todos. Eu quero que seja sincero com você mesmo. Todos aqui fizeram a confissão? Nem todos. Vamos fazer uma coletiva para envergonhar Satanás? Vamos? Sim ou não? Satanás perdeu mais uma. Eu não ia sair daqui sem falar isso. Eu não ia sair daqui sem falar isso. Vamos fazer uma coletiva. Deus é bom. Amém. Todos levantem as mãos. Vamos levantar as mãos. Eu também vou fazer essa confissão. Eu também vou. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou falho. Sei que o pecado está sempre diante de mim. Sei que sou pecador, mas reconheço todos os dias o seu cuidado e sei que tu me amas. E reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar vida. Senhor Deus, sem o seu amor eu não conseguiria. Senhor Deus, eu não sou capaz de me fazer uma pessoa melhor sem a tua presença. Senhor Deus, eu te agradeço, porque Jesus Cristo proporcionou vida eterna para mim. Senhor Deus, eu reconheço que o sacrifício na cruz foi para a salvação da minha vida. Senhor Deus, eu aceito que Jesus Cristo direcione a minha vida. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, e nada vai me impedir, e nada vai me atrapalhar de viver tudo aquilo que Ele proporcionou para a minha vida. E assim eu creio,
Assim eu acredito. Em nome de Jesus. Eu sou salvo. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E eu vou viver isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. O diabo perdeu mais uma. Amém? Fala assim: eu sou de Cristo. Eu sou realmente de Cristo. A aliança está firmada. Ninguém pode me impedir. Aleluia! Pai, te rendemos graça nessa noite, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e feito, pois eu creio no seu poder, na tua unção que está sobre as nossas vidas. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que manifesta, Senhor, a tua glória. O Senhor é o Deus que nos dá entendimento. O Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus que nos acolhe. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Senhor, neste momento nos leva na tua paz. Senhor, nos leva, Senhor, debaixo da tua proteção. Somos teu, confessamos, Senhor, a paz diante de ti. Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Oh, Pai, eu sei que essa semana vai ser uma semana diferente. Eu sei que os horários que estão ali, Senhor, programado, vai ter resultados e testemunhos. Eu sei, Senhor, que muita gente vai entender o teu propósito, Senhor. Eu sei, Pai, que essa semana será uma semana de realizações. Pois, Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, te agradecemos essa noite. Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Faz assim, ó. Juntinha. Como se você fosse tomar água. Isso, juntinha. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.